Olá pessoal, então hoje eu quero falar com vocês novamente, para quem acompanha ali, acompanha meu trabalho ali nas redes sociais, eu quero falar novamente com vocês, aproveitando que o prazo para declaração de imposto de renda está terminando, é até o dia 30 deste mês de maio, tá bom? Então assim, vamos falar novamente sobre comprovação de renda informal por imposto de renda. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas eu quero ter essa conversa com vocês um pouco mais extensa para conseguir ajudar você a poder ajudar o seu cliente a fazer aquela declaração de imposto de renda que vai fazer o crédito dele ser aprovado, tá bom? Lembrando que isso é só a comprovação de renda. Obviamente que para o crédito do seu cliente ser aprovado, ele vai ter que enquadrar ali nas outras condições que a Caixa exige, como score, como rating, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o cliente que é CNPJ, tá? Então o cliente seu, ele é CNPJ, ele tem ali, ele fez já ou vai fazer, no caso a declaração de imposto de renda da empresa dele, tá? Que é o imposto de renda jurídico, no caso. Então o que acontece? Se esse seu cliente declarou que ali no imposto de renda jurídico dele, que ele teve uma lucratividade acima de 40 mil reais, tá? Ele obrigatoriamente, ele já precisa fazer o imposto de renda físico, tá? Então assim, se no imposto de renda físico dele, ele declara que teve da sua empresa um rendimento acima de 40 mil reais, ele não precisa pagar DARF, tá, gente? Porque assim, ele já fez essa contribuição, já pagou os impostos ali no PJ dele, tá? No imposto de renda PJ. Agora, se esse cliente, ele não tem, ou ele não chegou aos 40, tá? Ele não é obrigado a declarar o imposto de renda físico. Se ele não é obrigado a declarar o imposto de renda físico, o que a Caixa alega que é necessário a comprovação de renda com o imposto de renda? É a necessidade do imposto, tá? Desfazer o imposto. Então, assim, não pagar a DARF. Ah, mas assim, se meu cliente pagar a DARF, então tá tudo certo, quer dizer que ele vai ser aprovado. Não. Se o cliente tem a necessidade de fazer o imposto de renda, existia essa necessidade previamente, então, se a empresa dele teve uma lucratividade acima de 40 mil, ele tinha a necessidade de fazer o imposto de renda. Então, existe essas regrinhas. Então, a pessoa, ela tem que ser obrigada por alguma questão pessoal a declarar o imposto de renda. Então, se a pessoa teve uma lucratividade da própria empresa acima de 40 mil, ela é obrigada. A pessoa não teve, ela não é obrigada. Ela vai declarar se ela quiser. Lembrando que, nestes casos, sempre é gerencial, independente de você estar fazendo dentro das cláusulas, né, da normativa. Renda informal é sempre gerencial, tá? Então, só para vocês saberem, quem é PJ, né? Quem tem empresa aberta, tem CNPJ, mesmo sendo MEI, na questão de rating interno, com o banco, ele tem um rating melhor do que uma pessoa que não tem CNPJ algum. Por quê? Porque o CNPJ, ele qualifica essa pessoa como um profissional, como uma pessoa que realmente tem uma profissão estável, tá? Então, assim, não é que o CNPJ, ele vai dar certeza de aprovação para o seu cliente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na questão de avaliação e rating, que é uma pontuação interna que o banco faz, quem tem o CNPJ, tecnicamente, tem uma comprovação de renda mais estável de uma pessoa que não tem. Entende? Então, assim, a probabilidade de uma pessoa que tem CNPJ e comprova a renda com declaração de imposto de renda, por exemplo, a probabilidade dela conseguir a capacidade máxima de financiamento que a renda dela permite é mais alta do que uma pessoa que não tem CNPJ, tá? Então, assim, vamos conversar agora sobre, mas eu tenho um cliente e esse cliente, ele é vendedor, tá? Ele vende roupas, por exemplo, mas ele não tem um CNPJ, ele não fez nenhum MEI, tá? Então ele não tem nada hoje. O que eu vou utilizar, tá? Eu preciso comprovar a renda dessa pessoa. Então como que eu vou comprovar a renda dele? Eu vou utilizar a movimentação bancária. Só que, vamos lá.
Eu posso utilizar a movimentação bancária desse cliente? Posso. Porém, existem algumas regras para essa movimentação bancária. Essa movimentação bancária tem que ser no mínimo de 6 meses. E observação, conta corrente. E outra observação, tem que ser movimentação contínua, tá? Então, assim, não adianta o cliente movimentar esse mês e no outro mês não movimentar nada e querer movimentar no outro. Não, tem que ser uma movimentação contínua. Tem que ser o mesmo valor? Não, obviamente, quem trabalha com venda sabe, tem mês que você ganha bastante, tem mês que você ganha muito pouco, mas tem que ser uma movimentação contínua. Outra coisa, é ideal, tá, que a pessoa, ela apresente comprovações do rendimento dela. Então, por exemplo, não só a movimentação bancária, mas sim comprove como é caracterizado a renda dela. Ah, então eu sou vendedor? Pois bem, eu presto serviços para alguém? Se eu presto serviços, eu posso apresentar minhas notas fiscais, pelo menos sempre 6 meses, tá? De tudo. Posso apresentar minhas notas fiscais, eu posso apresentar, por exemplo, uma declaração, né, dessa empresa, se eu presto serviço para uma empresa, por exemplo, ou para uma pessoa física, eu posso apresentar uma declaração, e nessa declaração a pessoa ou a empresa falando que eu presto serviços para ela de tal data até tal data, né? Então, assim, tudo que possa caracterizar a profissão da pessoa. Por exemplo, vamos nos colocar na pauta. Então, vamos imaginar que, nesse caso, nós queremos... temos um cliente que tem a nossa profissão, é um corretor de imóveis, tá? Então, esse cliente, ele quer comprovar o seu rendimento. Ele é um corretor de imóveis, então ele presta serviço para alguma imobiliária, para alguma construtora. Ele pode pegar, por exemplo, notas, né, lá nos recibos de pagamento das comissões que ele recebe, pelo menos dos últimos 6 meses, tá? Lembrando que renda informal, você precisa caracterizar pelo menos 6 meses dessa renda, tá? Então, é o mínimo que você tem para caracterizar. Então, assim, você pode pegar ali recibos de pagamentos de comissão, fora a sua movimentação bancária, tá? Porque movimentação bancária é essencial. Você pode, por exemplo, pedir uma declaração da empresa, né, desse corretor de imóveis, que ele presta serviços para essa empresa desde tal data. Você pode, por exemplo, apresentar a carteirinha dele do Cresce, para mostrar que realmente ele tem uma profissão estável. Então, assim, tudo o que caracteriza estabilidade, tá? Por quê? Porque a Caixa, ela vai fazer uma análise, não que a pessoa fique ali 30, 35 anos no financiamento, mas ela vai fazer uma análise de um financiamento longo. Então, ela quer saber, não é se a pessoa tem o recurso hoje, ela quer saber se a pessoa vai conseguir se comprometer num financiamento de 30, 35 anos. Então, você precisa demonstrar isso em documentação, tá? Então, outra forma de ajudar esse seu cliente é, por exemplo, apresentar os últimos 6 meses de contas dele. Contas fixas, tipo água, telefone, luz, cartão de crédito, faturas do cartão de crédito, para mostrar que esse cliente tem uma vida financeira ativa. Então, economicamente, ele é estável, tá? Então, assim, são formas de ajudar esse seu cliente. O melhor dos mundos mesmo, para você conseguir uma boa aprovação de crédito, seria realmente a pessoa, no mínimo, fazer ali um CNPJ. Se você é corretor de imóveis, eu aconselho você a fazer um MEI, por exemplo, tá? Logicamente, já vou avisar que é uma coisa que o Cresce deveria ver, mas assim, você não consegue fazer um MEI como corretor de imóveis. Você pode fazer como vendedor, mas você não consegue como corretor de imóveis. Isso é muito chato. Mas, para sua proteção, faça um MEI, mesmo como vendedor. Porque, fora você estar garantindo ali o seu CNPJ, né? Você poder emitir nota se você precisar, você também está garantindo alguns seguros que vão te proteger ao longo do tempo, né? Principalmente você que é informal e não sabe se amanhã você pode cair doente, por exemplo, pode vir uma nova pandemia, você pode ali quebrar uma perna, de repente, descendo a escada da sua casa, né? E ficando alguns meses parado. E a gente sabe que a gente que trabalha com vendas não podemos ficar parados, mas você é obrigado a ficar parado. Então, isso te protege com seguro saúde, né, que o governo tem. Então, assim, é importante, tá? Mas, fora meu conselho,
É importante porque você consegue melhores créditos, tá? Vamos voltar então para a renda informal. A gente já falou um pouquinho sobre como caracterizar, falamos que nós precisamos de 6 meses de conta corrente, mas o que nós precisamos ter consciência é que, segundo a normativa, esse cliente ele precisa ter cheque especial com o banco que ele tem a conta, tá? Conta corrente. Isso, na verdade, assim, caracteriza que ele é um bom pagador ou um bom cliente daquele banco em que ele trabalha, então quer dizer que ele vai ser um bom cliente com a Caixa, mais ou menos isso. Bom, essa regra, ela pode ser neutralizada se o cliente fizer o imposto de renda, mas a gente não pode garantir que se o cliente faz o imposto de renda, nesse caso, ele vai ser aprovado ou se ele vai ser aprovado com as condições que ele precisa, tá bom? Porque o que acontece? Nesse caso, o cliente ele vai ter que declarar no imposto de renda num campo lá não assalariado ou alguma outra coisa assim. Ele vai ter que fazer esse tipo de declaração e ele vai declarar que no seu recebimento ali ele teve um ganho acima dos 28 mil hoje, né? Eventualmente vai ter que sempre dar uma olhadinha nisso, tá bom, gente? Mas hoje é acima de 28 mil, aí você é obrigado a pagar a DARF. Pois bem, então assim, ele vai ter que fazer uma declaração onde ele seja obrigado a pagar a DARF, né? Nem que seja ali um valor mínimo da DARF, mas ele vai ter que ser obrigado. Mas é muito importante, na hora que vocês forem orientar o cliente, saber que o fato dele estar declarando imposto de renda não significa que o crédito dele vai ser aprovado, tá? E outra coisa, se o cliente movimenta na conta bancária dele 10 mil reais e fez uma declaração de imposto de renda que ganha 3, o banco pode questionar. O banco pode questionar e, principalmente, o banco pode aumentar a renda dele e dar uma aprovação de crédito, por exemplo, até fora do programa Minha Casa Minha Vida, se for o caso, tá? Então, o ideal mesmo, se o cliente, se vocês forem aconselhar, mas lembrando que isso não é garantia de aquisição de crédito, mas se vocês forem aconselhar esse cliente a fazer um imposto de renda agora, tá? Aconselhem ele a fazer um imposto de renda sobre o valor que ele movimenta realmente, tá? Porque o cliente ele vai procurando subsídio, ele vai procurando umas facilidades que depois não dá certo, tá? Outra coisa, imposto de renda, gente. Você não pode fazer imposto de renda retroativo. O banco não aceita. Não adianta passar da data. O banco não aceita, tá bom? Outra coisa, se o seu cliente retificou o imposto de renda, além da retificadora, você vai ter que mostrar o imposto de renda original, porque o banco vai querer saber o que foi retificado ali. Isso independente se a gente está falando de comprovação de renda, tá? Porque mesmo se a gente não for usar o imposto de renda, já que um cliente, mesmo registrado, e a gente vai usar o LIRIT, ele é obrigado a apresentar o imposto de renda, mesmo a gente tendo que usar o imposto de renda, não usando o imposto de renda para comprovação de renda, se ele apresentar a retificadora, ele vai ter que apresentar o original. É obrigatório, tá? É conforme a normativa. Outras observações, vamos fazer aí nesse meio. Isso que eu tô falando para vocês, tá? É o básico do básico do básico que o corretor precisa saber para ajudar o cliente a fazer uma aprovação ou uma apuração da sua renda ou aprovar o crédito dele, tá? Então, voltando, isso é o básico do básico, tá? Você quer saber mais? Você quer saber como se apura uma renda de um trabalhador rural? Você quer saber como que se apura uma renda de dividendos? Você quer saber como se apura diversos tipos de renda? Então, eu aconselho vocês a adquirir ali, tá bom? O meu e-book, onde ele é bem completo, ele te ensina a fazer essa análise de renda informal, tá? Então, assim, ele tá gratuito, ele é um e-book bem completinho, aonde para você adquirir, você só precisa ser membro ali do meu site, tá? Não existe custo algum para você ser membro. Isso é uma coisa que eu tô fazendo à parte para ter um relacionamento mais próximo com os corretores. E ali fora
esse meu e-book, você vai encontrar outro e-book sobre financiamento imobiliário associativo, com a Caixa Econômica, que é o básico que o corretor precisa saber. Você que está começando, ou você que já é corretor de imóveis, mas não tem tanto conhecimento dessa parte de financiamento, principalmente financiamento associativo, ali tem muito conteúdo bom, tá? Meu e conteúdo de terceiros. Também tem um blog onde eu sempre vou estar falando com vocês. Inclusive no meu blog lá eu deixei algumas matérias bem interessantes, mas assim, você precisa consumir conteúdo, tá? Não pode ser um conteúdo rápido. O que eu tô te explicando aqui não dá para fazer em 15 segundos no TikTok, tá? Então, você precisa ler e consumir bem esse conteúdo. Então, é uma coisa que eu quero fazer para esses corretores que realmente querem aprender, tá? Que querem absorver esse tipo de conhecimento. Então, fora isso, eu também vou ter outros e-books ali bem interessantes para você que quer aprender de marketing, de vendas. Tem uns e-books ali, não meus, tá? E-books já de autores renomados, conhecidos, e-books ali para você aperfeiçoando não só na parte de financiamento, que é a parte onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, que é o que eu quero passar para vocês, mas também na parte de marketing, de vendas. Então, assim, gastem um pouco do seu tempo, nem que seja 5% do seu tempo diário, em você mesmo, invista nisso. Invista em estar sempre se aperfeiçoando, tá? Porque o que acontece? O mercado, principalmente o mercado imobiliário, ele muda muito rápido, tá? E assim, o que você aprendeu ontem já é defasado. Você vai precisar aprender de novo. E a gente que trabalha com vendas, não só com financiamento imobiliário, mas com vendas no geral, a gente sabe que o que a gente aprendeu hoje, amanhã já está defasado. Então, é necessário sempre se atualizar. Invista em você mesmo, porque você é a sua empresa corretora, né? Então, invista em você mesmo, principalmente acima de tudo, tá bom? Então, seja membro ali no meu site, vou deixar a descrição para vocês, tá? Não tem custo algum, fiquem à vontade para vocês consumirem todos os conteúdos e sempre que possível eu estou colocando conteúdos exclusivos ali para os membros, tá bom? Até breve!